Esta semana, o Globo Esporte ouviu um professor de estatística para falar das chances do Sergipe escapar do rebaixamento. Os números não eram favoráveis, 73% de chances de cair. Mas e com a vitória do meio da semana? Será que mudou alguma coisa? Para quem imaginou uma resposta positiva, é só dar uma olhada nos últimos cálculos do professor Oscar. Dá para ver que o Sergipe subiu na tabela, mas ainda está muito perto de descer para a segundona. Agora com risco de 72,54%. Você tem que lembrar do histórico do Sergipe da primeira fase, né? O Sergipe foi um time que só ganhou 2 pontos, não obteve nenhuma vitória na primeira fase. Então, a probabilidade da vitória ela vale muito. E como o Sergipe não obteve nenhuma vitória na primeira fase e perdeu demais na primeira fase, isso ainda está repercutindo nessa conta. Então, como o Sergipe também é um clube que não está dependendo mais dele, ele além de ter as vitórias dele, ele precisa de uma combinação, faz com que essa probabilidade tenha dificuldade de descer. Lagarto com 15 pontos, Guarani e Olímpico com 14, 7 de junho com 10 e Sergipe com 8 fazem parte da turma dos desesperados. É bom lembrar que dos 5 clubes, 2 caem para a segunda divisão. A briga é com 3 diretamente, que são os clubes que estão mais próximos de sair, que é Lagarto, Guarani e Olímpico. Esses 3 clubes, numericamente, são os clubes que têm mais chance de escapar. Eles estão muito próximos de sair, né? Então, desses 3, um ele tem que derrubar, um ele tem que ultrapassar, um ele tem que ultrapassar em números e se dar bem. Nos cálculos do professor, o Colorado precisa somar 12 pontos para respirar aliviado, o que significa ganhar os 4 jogos daqui para frente. Se eles vencer as 4 partidas, provavelmente ele vai se classificar. Se classificar, eu acredito que sim. Mas cravar, não. Porque a gente sempre está mexendo com probabilidade, com incerteza. Ou seja, eu não tenho como cravar os 20 pontos do Sergipe. Eu diria que há uma grande chance dele se livrar. Isso sim. Hoje a matemática é inimiga do Sergipe. E esse resultado é reflexo do que o time fez dentro de campo. Veja os números até aqui. 2 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. É igual a 8 pontos de 42 disputados. A equipe marcou 12 gols, é o 4º pior ataque do campeonato. Foram 28 gols sofridos, a pior defesa entre os 10 clubes. A estatística é tão desfavorável que a probabilidade do Sergipe vencer uma partida é de apenas 14,29%. Já a chance de derrota é de 71,43%. Para piorar, o próximo desafio é contra o líder São Domingos fora de casa. E mesmo que vença, as contas não devem mudar muito. Essa probabilidade só vai diminuir quando a gente estiver perto dos últimos 2 jogos. Porque o São Domingos não é a contrateira dele. O São Domingos não é. O São Domingos é um time que está lá em cima. Entendeu? Então é um jogo de vitória, mas ele não causa influência direta no jogo dele. Tudo bem, mas como o futebol é um esporte imprevisível, quem sabe o Sergipe pode contrariar a matemática. Existe algo no futebol que é muito importante, que se chama momento. Um clube com um grande momento, nenhum estatístico, nenhum matemático é capaz de medir isso, colocar isso em termos de probabilidade. Esta semana, o Globo Esporte ouviu um professor de estatística para falar das chances do Sergipe escapar do rebaixamento. Os números não eram favoráveis, 73% de chances de cair. Mas e com a vitória do meio da semana? Será que mudou alguma coisa? Para quem imaginou uma resposta positiva, é só dar uma olhada nos últimos cálculos do professor Oscar. Dá para ver que o Sergipe subiu na tabela, mas ainda está muito perto de descer para a segundona. Agora com risco de 72,54%. Você tem que lembrar do histórico do Sergipe da primeira fase, né? O Sergipe foi um time que só ganhou 2 pontos, não obteve nenhuma vitória na primeira fase. Então, a probabilidade da vitória ela vale muito. E como o Sergipe não obteve nenhuma vitória na primeira fase e perdeu demais na primeira fase, isso ainda está repercutindo nessa conta. Então, como o Sergipe também é um clube que não está dependendo mais dele, ele além de ter as vitórias dele, ele precisa de uma combinação, faz com que essa probabilidade tenha dificuldade de descer. Lagarto com 15 pontos,
Guarani e Olímpico com 14, 7 de Junho com 10 e Sergipe com 8 fazem parte da turma dos desesperados. É bom lembrar que dos 5 clubes, 2 caem para a segunda divisão. A briga é com 3 diretamente, que são os clubes que estão mais próximos de sair, que é Lagarto, Guarani e Olímpico. Esses 3 clubes, numericamente, são os clubes que têm mais chance de escapar. Eles estão muito próximos de sair, né? Então, desses 3, um ele tem que derrubar, um ele tem que ultrapassar, em números e se dar bem. Nos cálculos do professor, o Colorado precisa somar 12 pontos para respirar aliviado, o que significa ganhar os 4 jogos daqui para frente. Se eles vencer as 4 partidas, provavelmente ele vai se classificar. Se classificar, eu acredito que sim. Mas cravar, não. Porque a gente sempre está mexendo com probabilidade, com incerteza. Ou seja, eu não tenho como cravar os 20 pontos do Sergipe. Eu diria que há uma grande chance dele se livrar. Isso sim. Hoje a matemática é inimiga do Sergipe. E esse resultado é reflexo do que o time fez dentro de campo. Veja os números até aqui. 2 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. É igual a 8 pontos de 42 disputados. A equipe marcou 12 gols, é o 4º pior ataque do campeonato. Foram 28 gols sofridos, a pior defesa entre os 10 clubes. A estatística é tão desfavorável que a probabilidade do Sergipe vencer uma partida é de apenas 14,29%. Já a chance de derrota é de 71,43%. Para piorar, o próximo desafio é contra o líder São Domingos fora de casa. E mesmo que vença, as contas não devem mudar muito. Essa probabilidade só vai diminuir quando a gente estiver perto dos últimos 2 jogos. Porque o São Domingos não é a contrateira dele. O São Domingos não é. O São Domingos é um time que está lá em cima. Entendeu? Então é um jogo de vitória, mas ele não causa influência direta no jogo dele. Tudo bem, mas como o futebol é um esporte imprevisível, quem sabe o Sergipe pode contrariar a matemática. Existe algo no futebol que é muito importante, que se chama momento. Um clube com um grande momento, nenhum estatístico, nenhum matemático é capaz de medir isso, colocar isso em termos de probabilidade.